seja bem-vindo, seja bem-vinda à Dare Station. Deixa eu fixar o nosso tema aqui de hoje. Aqui, cadê ele? Vamos, amigo. Muito bom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Dare Station. Bom, eu sou cofundadora da Dare Station junto com a Samantha Leal. Meu nome é Regina Oliveira. Deixa eu ver se já deu aqui. Deu. Ai, que bom. Oi, Bela, já vou te chamar. Muito bom. Vamos chegando, pessoal. Maravilha, vamos lá. Bom, então, eu sou Regina Oliveira, sou cofundadora da Dare Station, junto com a Samantha Leal. Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano. Nós fazemos palestras nas empresas de temas sensíveis, né, como liderança, vulnerabilidade, comunicação não violenta, produtividade, felicidade corporativa, porque nós também implantamos felicidade nas empresas. E a ideia aqui é vocês conhecerem a gente, né? Conhecerem os nossos temas, sobre o que nós falamos, sobre o que nós levamos para o mercado. A gente vem falando aí sobre liderança com ousadia desde o ano passado. Nós apoiamos líderes nesse desenvolvimento dessa liderança ousada, que é uma liderança humanizada, é uma liderança servidora, que coloca o colaborador no centro do desenvolvimento. E a gente fala bastante sobre as dores da liderança, como essa cadeira é solitária. Deixa eu já chamar aqui a nossa convidada. Como essa cadeira é solitária. E a gente resolveu, então, fazer uma série de lives e trazer líderes que possam dividir a experiência deles com vocês, falar sobre os desafios, trazer ferramentas, né, insights para que vocês possam aplicar assim que sair daqui. Então, deixa eu chamar aqui. Me chama aqui, Bela, para eu te liberar. Deixa eu ver se eu consigo aqui embaixo. Agora acho que vai. Sempre dá uma... Aqui, convidar. Bom, e seguindo essa linha de conteúdos ricos, mão na massa e cheios de insights, a gente vai receber Isabela Moraes, que vai conversar com a gente sobre como liderança e segurança se complementam. Né, Belinha? Bem-vinda, querida. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Que ótimo, muito bom. O pessoal tá chegando, eu estava apresentando a Dare Station, falando um pouquinho de quem somos, né? Por que nós estamos aqui. E aí, hoje vamos falar um pouquinho sobre segurança na liderança, né? Como é importante. Mas antes, vamos nos apresentar, eu para sua audiência, você para mim? Vamos sim. Então, Você quer vamos começar? lá. Pode começar. Eu vou começar. Bom, eu sou uma ex-líder carrasca. Ai, gente, eu era uma bruxa, mas a dureza da vida me ensinou e me colocou no trilho certo. A gente está sempre aprendendo, né? E é o que eu posso dizer desses 20 anos aí na área de marketing, os últimos 13 em cargos de liderança, de gestão. E eu fui enveredando para o desenvolvimento humano, né? E hoje eu apoio líderes na construção e no exercício dessa liderança ousada, né? E também faço mentorias de comunicação não violenta, de produtividade, enfim. Então, estamos aí aprendendo sempre. E você, Belinha? Muito bem. Bom, eu me considero líder desde sempre, né? Desde criança, assim, já tinha aquela pontinha de liderança ali, que muitas vezes foi confundida como autoridade, né? Porque tem um pouquinho, né? De mandar no outro, todas essas questões. Mais recente, acho que eu fiz a maior mudança da minha vida, né? O ano passado eu pedi demissão da empresa que eu estava para poder viver sabe-se lá o quê.
e o sabe-se lá o que chegou, né? Então, com isso veio a prova, né, de que a gente precisa ser líder da nossa própria vida para poder fazer as coisas acontecerem. Então, hoje, atualmente, eu toco 2 projetos grandes, assim, em cargos de liderança, né? Um é no Itínio e o outro é na DIN, né? São setores diferentes, mix de atividades diferentes, porém, me põe à prova ali todo o tempo a minha liderança e como que efetivamente eu faço com que o time, né, consiga responder a toda essa loucura que tá a minha vida, assim. Que delícia, que loucura boa, né? É uma loucura boa. Eu até estava comentando aqui com o Murilo, eu falei, olha, tá agitado, mas eu não fico cansada, sabe? Eu fico bem, tô bem, assim. Nada como se fazer o que se ama, né, Belinha? Essa é a melhor coisa. Exatamente. Muito bom, obrigada. Bom, gente, quem está aqui, ajuda a gente, manda essa live aqui para os seus amigos que querem saber um pouquinho mais sobre liderança, discutir um pouquinho sobre a segurança na liderança. Então, clica aqui no aviãozinho, manda para as pessoas, para elas irem chegando e enriquecendo aqui o nosso papo, né? Que é o principal. Mas vamos lá, né, Belinha? Eu sempre trago muito que, puxa, a liderança é uma habilidade, né? A gente não nasce sabendo ser líder, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida e de acordo com os caminhos que a gente escolhe. Mas às vezes, né, a gente dá pinta desde cedo, né? Era assim com você? Era assim, e obviamente, né, se isso é o que a gente chama do mais intuitivo, né, da liderança mais intuitiva, mas ela precisa ser aprimorada, né? Não dá para eu ter uma intuição de algo e não ter ferramentas, né, que me auxiliem, que me dê o controle daquilo que eu estou vivendo, né? Então, um exemplo assim, tem pessoas que são muito comunicativas desde sempre. Isso é um dom, uma característica da pessoa. Mas para ela ser uma boa comunicadora, de fato, ela precisa de ferramentas para moldar aquilo que já existe dentro dela, né? Então, isso que aconteceu comigo com a liderança. Ao longo de todo o processo, né, de me desenvolver dentro das empresas e tudo mais, eu precisei de muitas ferramentas para moldar essa líder que já existia dentro de mim. E, enfim, para liderar não só times, mas para liderar também coisas na minha vida que eu precisaria, né, de ter. E aí eu fui adquirindo isso ao longo do tempo, né, ao longo dos cursos, enfim, que eu fui fazendo. E você era tipo daquelas crianças que comandavam as brincadeiras, que davam o tom da coisa? Exatamente, eu era exatamente essa pessoa. Sim, curioso, na verdade, foi que quando eu comecei a ser inserida no mercado de trabalho, no mundo corporativo, eu não fui para cargos de liderança, né? Só que isso existia dentro de mim. Então foi muito difícil para eu poder, por exemplo, estar estagiária e não conseguir exercer exatamente a liderança que já morava em mim. Então eu fui balizando e fui entendendo, que características da liderança eu posso aproveitar enquanto estagiária, por exemplo, né? E aí foi naturalmente. E uma coisa que eu sempre fiz bastante é observar, né? Eu tenho uma característica que às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim, mas na maior parte é boa. Eu observo bastante todas as estruturas, então eu sempre observei muito as pessoas que eram minhas líderes, né? No contexto todo, para eu falar, olha, quando eu for, isso eu não vou fazer, isso eu vou, né? Aquela coisa que a gente faz a nossa listinha ali da vida, né? Legal, eu ia te perguntar mesmo, como que isso foi se desenhando assim na sua vida, né? Como que você chegou até agora essa oportunidade que você tá? Eu costumo dizer, assim, de maneira geral, né, no mundo corporativo, nas empresas mais tradicionais, você só vira líder depois que você já é, né? Então, a empresa, ela te prepara para você ser coordenador. Aí, quando você já tá ali fazendo tudo de coordenação, ela fala, agora o cargo é seu. Mas você já estava fazendo, né? Comigo foi um pouquinho diferente, que eu não tive essa preparação das empresas, né? Eu fui me fazendo um pouco ali. As áreas que eu trabalho, elas são muito autônomas, né? Então, eu venho de área de criação de produto de tecnologia. Então, tem um líder de produto, um líder de engenharia, um líder de design e tal. Só que você vai se fazendo essa pessoa ali e, naturalmente, você vai chegando naquele cargo, né? E aí, para mim, foi um pouquinho diferente, né? Eu acho que deu a virada de chave mesmo quando eu pedi demissão, que eu tava como, sei lá, analista sênior,
E eu falei, vou fazer o que eu vou ver o que que dá aqui na minha vida, assumir um projeto grande, que é transformar o Itinho aí numa empresa, né, numa startup aí de bilhões, né? Ainda não tá, mas daqui a pouco vai. Vai, com certeza. E isso foi me dando ali coragem, né? Que eu acho que é a palavra-chave para mim que foi assim determinante para eu dar essa virada de chave, de fato virar uma líder, é a coragem mesmo de enfrentar tudo isso e assumir a responsabilidade disso, né? E aí as oportunidades vieram naturalmente, né? O universo trouxe, não teve jeito. Legal. E aí, baseado nessa história toda, e aí como você foi desenhando a sua carreira, então você assumiu então no ano passado. Foi, no ano passado eu tive esse contato mais próximo, né, de assumir. Daí veio toda a questão da responsabilidade em cima disso também, porque liderança tem muito a ver com isso, né? E a responsabilidade com o time, né? Com times, que, enfim, é um impacto na vida das pessoas muito grande. E esse dá um medinho, né? Assim, será que eu vou saber desenvolver? Será que eu vou saber falar todas as coisas que eu preciso? Será que eu vou saber dar os feedbacks necessários de um jeito que é empático? Enfim, né? E aí foi no finzinho do ano passado para cá, aí eu assumi como head mesmo de uma empresa. Lá eu acabo trabalhando com vários times, né? Não é um só. E os meus pares são também, essa comunidade de liderança ali, né? Então, eu aprendo muito com eles ali e tudo mais. É um desafio grande lá. Muito bom. E Belinha, você tá trazendo ouro pra gente, porque normalmente nessas lives que a gente faz sobre liderança, são pessoas que já estão no mercado há muito tempo e que já são líderes há muito tempo. E como conversa muito com a nossa audiência isso, porque tem muitas pessoas que assumiram recentemente. E aí, quando eu falo recentemente, é que assim, por exemplo, se a pessoa assumiu em meados de 2019, não deu nem tempo dela colocar a impressão digital dela na liderança, porque já veio a pandemia, teve que mudar tudo, e agora a gente vem para um outro cenário, né? Esse sistema híbrido, ou voltando para o presencial. Então, o que você está trazendo é muito legal, porque dá para a gente abordar exatamente isso, né? Como foi essa virada? Qual foi esse ponto de virada de chave para você? Sim. Eu acho, assim, durante a pandemia eu conversei bastante com amigas minhas que estão em mercados mais tradicionais, né, que não necessariamente são de tecnologia, e elas começaram a assumir, sabe, também times, né, e elas compartilhando comigo ficaram malucas, assim, né, porque a gente teve que gerir times online, eu não conhecia exatamente todas as pessoas que eu estava trabalhando, né, fisicamente, então por um lado foi bom, porque daí a gente criou uma conexão ali de produtividade muito grande, né? Que as reuniões são mais objetivas e tudo mais, mas a gente perde um pouco da conexão humana, né? Com as pessoas ali, né? Então, essa virada que aconteceu no meio da pandemia, eu acho que foi até mais desafiador para os novos líderes, assim, né? As minhas amigas mesmo falaram, nossa, eu fiquei de cabelo em pé, não sabia o que fazia. E aí, para criar aquele círculo um pouco mais acolhedor, no fim do ano mandou cestinha, sabe, para os liderados. Olha, eu tô aqui, eu existo, eu tô com vocês, né? E então foi um pouco disso, assim, que eu acho que a gente, assim, como nova liderança, viveu aí nesses últimos tempos. Muito legal, gente. Então, aproveita essa oportunidade, né? Porque ainda tem bastante por vir. A gente vai tratar aqui agora, falar de desafios e tal. Então, manda essa live, clica aqui no aviãozinho, manda para os seus amigos, né? Essas pessoas que precisam ouvir um pouquinho sobre isso, ou receber esse acolhimento, né? Nossa, virei líder, né? E agora, meu Deus, o que eu faço, né? Como são esses desafios? Então, clica aqui no aviãozinho e manda para o pessoal. E aí, Belinha, conta que desafios assim que você destaca, que você traz, você fala, nossa, isso aqui eu realmente precisei estar presente. Eu acho que tem, assim, tem uns 3 pontos que eu acho importante, assim, que me assustou bastante. O primeiro é como eu ia ser vista, né? Como as pessoas veem os líderes, né? Eu o tempo todo avaliava os meus líderes, né? Como que eu via cada detalhe, cada atitude, como que a pessoa agia. Então a gente vai ser mais visto, né? Por toda a empresa, de certa forma, né? Então, que tipo de comportamento eu tenho que ter, que tipo de
atitude que vai fazer diferença ali no dia a dia de cada um que tá te vendo como líder, né? O que que eles esperam da gente, né? Isso me causava muita ansiedade, assim, porque de fato não é que você não muda a pessoa que você é, mas você passa a ter umas responsabilidades que você não tinha antes, quando você não era líder, né? As pessoas querem te ver como pessoas inspiradoras, coerentes, estratégicas, né? E como que isso vira de um dia para o outro, assim? É claro que a gente vai desenvolvendo isso, depois a gente chega, só que essa virada, assim, quando você fala, nossa, agora eu vou ser isso, né? Vem isso junto, né? Como que a gente vai ser visto. E daí, para isso, tem, assim, instrumentos que a gente pode trabalhar, né? Comportamentais que faz a gente ser um pouco mais líder ali nesse sentido, né? Mais inspirador, eu acho, né? O segundo ponto, eu acho que é a comunicação, né? Não é, assim, difícil a gente ver problemas de comunicação entre os times, né? De fato, a comunicação é o desafio da humanidade, na minha opinião, recente, não só nas empresas, mas nas nossas relações como um todo, né? A forma como que eu falo, como que a pessoa interpreta, né? Ela é muito diferente, né? Porque carregam coisas muito diferentes. Eu tô falando de uma coisa, a pessoa carrega outra coisa e vê outra coisa no que eu tô dizendo, né? Então, quando você é líder, a clareza da informação, a objetividade do que tem que ser falado, o cuidado da fala, né? Tudo isso é levado muito em xeque, né? Daí a gente começou a estudar aí, né? Eu principalmente fui para um lado da comunicação não violenta, me apaixonei pelo tema, me senti assim nos livros e nos estudos e nos cursos que eu fiz. Meu Deus do céu, isso é muito utópico, não vai acontecer nunca na vida, mas aos pouquinhos você vai absorvendo cada detalhezinho ali do que é trazido pelo Marshall, que é o criador, né, do conceito e sistematizou todo o conceito da comunicação não violenta. Você vai absorvendo e você vai vendo que vai mudando o seu dia a dia, né? Isso vai te trazendo mais conexão com o time, né? E aí foi um ponto que eu tive que olhar bem fundo, assim. E olha, até hoje, é contínuo, né? Não é uma coisa que eu, estudei, parou, acabou e sei tudo. Não. É uma coisa contínua e cada pessoa que eu me relaciono dentro da empresa me exige um pouquinho mais de habilidade ali na hora da comunicação, né? E o terceiro ponto, eu tinha anotado aqui, mas agora me fugiu, viu? Não, mas tudo bem, vai olhando aí que eu tive na sua fala, assim, como é importante, a comunicação é primordial, prioritária, né? É muito importante a gente prestar atenção, porque muitas vezes o que a gente ouve eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que o outro escuta. Quando, na verdade, a gente é responsável por toda a comunicação, inclusive de checar se o outro entendeu o que a gente disse, porque às vezes, sei lá, a gente não está no nosso melhor, ou as pessoas não estão dentro da nossa cabeça, e a gente fala como se a pessoa tivesse sabendo exatamente o que a gente quer dizer, e nem sempre, né, a gente não é tão claro quanto pensa. Então, esse cuidado, não só da forma como você fala, ou da forma que a outra pessoa vai receber, mas também se ela entendeu a mensagem que você quer passar, é super importante. Eu acho que a comunicação não violenta apoia demais os líderes na comunicação com o time, né? Sim, com certeza é uma ferramenta que está aí, que precisa ser disseminada, falada e compartilhada para que mais pessoas, mais líderes se toquem, né, por ela, né? E o terceiro ponto era, né, o desafio de como que eu desenvolvo, né, as pessoas do meu time, como que eu trago o melhor delas, né? Como que eu conto para elas o que ela tem de melhor, né? Aí é um desafio gigante, né? Porque vai de uma jornada de autoconhecimento muito grande, né? Eu só consigo extrair do outro o melhor dele se eu souber qual que é o meu melhor e como eu acesso isso de alguma forma, né? Então, isso aí é o que eu acho que também nunca para, né? Essa jornada de autoconhecimento que a gente faz com a gente mesmo, procurando, enfim, aprimorar cada vez mais isso, é o que vai trazer para o nosso time essa conexão entre a gente, né? Essa autenticidade que a gente vai trabalhar juntos ali. Então, essa questão de trabalhar o melhor do outro, o melhor do meu time, né? Como que ele entende que ele é melhor naquilo e não naquilo outro, né? E isso também é um desafio grande. Está sendo divertido.
A Sami trouxe aqui, a gente não tem bola de cristal, é importante dizer o que você precisa e o que não te agrada, né? E o André trouxe, nossa, essa é uma máxima, né? O óbvio precisa ser dito. Exatamente, Principalmente quando você está construindo uma cultura, um jeito diferente de trabalhar. Eu acho que sempre o que a gente tem que pensar quando a gente está falando de liderança é o seguinte: vai chegar para você pessoas de históricos completamente diferentes, né? Históricos de trabalho, pessoas às vezes que sofreram algum abuso moral. Às vezes vem uma pessoa que não sabe tanto, né? Tecnicamente não é tão boa, mas se desenvolve de uma outra forma. Isso chega para você. Às vezes você não escolhe, né? Porque às vezes você assume um time sem escolher exatamente aquelas pessoas, né? E esse é o desafio, né? Da empatia ali, né? E aí o que o André trouxe do óbvio precisa ser dito, é que às vezes uma coisa que é óbvia para mim, um jeito que eu faço Excel é muito óbvio, né? O jeito que eu trato as pessoas é muito óbvio, mas às vezes para o meu time não é, né? Então eu preciso estar bem atenta a isso. Às vezes eu preciso repetir zilhões de vezes sobre o mesmo assunto, sobre a mesma mudança de processo, por exemplo, que eu estou agora nessa área um pouco mais de processo. Repete. E tem que ter paciência e tem que entrar dentro do universo daquelas pessoas para que a gente consiga, de fato, liderar, como que eu posso dizer, juntinho, né? Tipo uma liderança juntinha com um time, assim. São aquelas palavrinhas, né? Sempre, nunca, todo mundo faz assim, todo mundo sabe isso, e necessariamente não. E isso aí cai por terra total. Na primeira vez que você vai fazer uma reunião para discutir, você fala, meu Deus do céu, caiu. Deixa eu voltar aqui para o meu lugar, deixa eu entender essas pessoas para a gente ir junto, né? Porque eu acho que esse é o desafio, de como que você vai junto nessa, né? Com o time, né? Sim. Acho que é minoria, assim, por exemplo, a chance, a sorte de você montar um time do zero, né? Normalmente você assume uma operação em andamento e aí você vai se adequando ali às situações que já estão acontecendo e aí conhecendo o time, enfim. E aí, como que ficam os sabotadores, hein, Belinha? Eles vêm, né, Regina? Eles vêm, aparecem aqui, te deixam maluca, né? Então, falta autoconfiança, falta, enfim, bastante coisa. A gente vai o tempo todo. Não é para mim, né? Obviamente, não é para mim essa liderança. Isso aqui que tá aparecendo não é para mim, né? Por que para mim? Eu nem tenho isso, eu nem tenho essa qualidade, né? Então, eles aparecem o tempo todo. O que a gente tem que tentar fazer é trabalhar eles fortemente, né? Então eles existem, eles vão estar aqui na nossa cabeça o tempo todo com aquelas vozinhas, né, de mas você, naquela reunião que só tinha head, você se posicionou muito errado, né? Isso é a nossa cabeça falando, né? E no fim das contas, todo mundo gostou do que você falou, curtiu, foi produtivo, e você lá, né? Se auto-sabotando, porque vem essas coisas todas na nossa cabeça, né? Então, tem que trabalhar fortemente. O primeiro passo é identificar, né? O que é mais forte, né? Qual que é o meu sabotador mais forte, né? É o crítico, né, que a gente fala, é a coisa de sempre eu fico me autocriticando e tudo mais. Então, vamos trabalhar ele, né? Exatamente, me punindo, né, por tudo, né? Esses dias, semana passada, aconteceu um episódio, eu chorei aqui de noite e falei, por que eu fui fazer isso? Aí depois, no fim, ninguém nem tinha entendido o que eu tinha falado e tava tudo certo. Nossa, essas vozinhas, né, acompanham a gente, e aí, você não merece, você não tá pronto, o que você vai fazer lá? Todo mundo sabe mais que você, né, você não tem o que contribuir, imagina, você vai escrever isso? Não, né, e aí a gente acaba se tolhendo e perdendo a nossa autenticidade, né, ouvindo esses sabotadores, a gente precisa neutralizar esses sabotadores com muita autoempatia, né, Belinha? Sim, sim. A gente precisa saber, igual eu falei, né? Primeiramente, eles existem, a gente tem que aceitar. E depois a gente trabalha eles da forma com que deve, né? O que eu acho só que a gente tem que tomar muito cuidado é de não exaltar também, preciso cuidar do meu crítico, né? E tal. E perder a linha, né? Daí você fica autoconfiante no excesso, né? Aí você vai, ninguém te segura, e você fica aquela pessoa arrogante e tudo mais, né? Então acho que a linha ali entre cuidar dos sabotadores e não extrapolar
é tênue, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Que eles existem a gente sabe, mas a gente tem que manter ele no controle aqui sempre com muita sabedoria. Eu ia falar disso, sabedoria, né? O autoconhecimento é tudo. Você saber até onde você vai, o que te deixa desconfortável, o que te inspira, porque é uma forma de você neutralizar os sabotadores, né? Sim, sim, com certeza, exatamente. Muito bom. Gente, alguém tem pergunta? Pode colocar aqui pergunta pra gente, que a gente vai falando aqui, ó, Leandro, as histórias que a gente conta pra gente. Exatamente. Totalmente. É isso mesmo, Leandro, que acontece, né? A gente cria, né, muitas vezes essas histórias e nos cargos de liderança eu acho que elas são mais criadas ainda, porque eu acho que aumenta a responsabilidade, então você fica o tempo todo se autorregulando ali no que você está falando. Coisas simples, assim, às vezes de um comentário que você não pode falar porque agora você é head, né? Tem essa linha, você é head, ai meu Deus do céu, não posso falar. Então, tem umas coisas que a gente fica contando pra gente mesmo e tem que tomar cuidado, porque senão isso impacta diretamente no time. Que, aliás, foi uma experiência que eu tive que é o desafio, né? Que a liderança carrega muita coisa. E como o time te vê também, né? Então, se você não tem autoconfiança, se você tá meio estremecido nas decisões, se você não tem muita certeza do que você tá fazendo ali, tudo bem, é digno, né? Só que o time vai sentir isso, né? Então, ele vai sentir essa insegurança, ele vai sentir essa falta de direcionamento, né? Então, você precisa dar uma controlada ali, né? Para você conseguir desenvolver isso. Ou você abre o jogo e fala assim, né, que é o sincericídio total, né? Olha, gente, a empresa tá assim, tá desse jeito, eu tô me sentindo super desconfortável, eu não sei mais o que falar pra vocês. E aí o time vai ou não vai com você, entendeu? Tem duas frentes ali que você pode tocar, né? O bom é a gente ir sempre pelo caminho do meio, né, Belinha? Porque antes da gente ser líder, a gente é gente, né? Que gente. sente, que tem medo, que tem insegurança. Então, uma coisa que a gente fala muito no curso é sobre abraçar a vulnerabilidade, né, com inteligência. Então, nesse caso, nem o tipo, sei lá, tá tudo bem, e nem o, nossa, zicou de vez, né? Aquela coisa, gente, tá acontecendo uma situação assim, eu posso compartilhar com vocês até aqui, daqui para frente eu tô esperando confirmações, decisões, e eu volto a falar para vocês, mas isso tem me gerado angústia, insegurança, incerteza. Queria saber como vocês estão, porque isso conecta, né? As pessoas falam, nossa, não preciso ficar aqui me fingindo de forte se eu tô morrendo de medo de perder o emprego, por exemplo. E aí você traz, né? O André trouxe aqui, mostrar sua vulnerabilidade é um ato de coragem e pode engajar o time. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque no fim, se a gente, empatia sempre, o Francisco falou, é o Chicão, empatia sempre, estar atento ao meio é fundamental. Aprendi no curso top. É porque a presença, né? Se a gente não oferece presença, inclusive para o nosso desconforto, como que a gente vai lidar com ele? E aí, se você não lida com ele, você foge dele. E aí, dá ruim, né? Exatamente. Com certeza vai dar errado. Você Fugir não vai dar certo. Você sabe que saiu um dado, até anotei aqui. Pesquisa fala que 85% das pessoas vivenciam algum conflito. Ou seja, do mesmo jeito que a gente está lidando, seja na posição de líder ou na posição de liderado, todo mundo está enfrentando aí as suas batalhas, né? Então tem vários jargões, né, que saem aí no Insta falando trate bem as pessoas, você não sabe qual batalha elas estão enfrentando. Nossa, isso é tão verdadeiro, né? Isso é tão respeitoso. E um exemplo disso, Rê, um dos times que eu trabalho são todos de freela, né? Então eu gerencio ali um time de freelancers, né? Você não imagina como eles vêm carregados de coisas para mim. Então tem dia, e tratando ali de tecnologia, desenvolvimento de produto, às vezes eu tenho que ser bem... Às vezes eu fico assim, meia hora, entendendo o que aconteceu no dia da pessoa e tal, para eu chegar no ponto que eu preciso, que você fez ou não fez o que eu te pedi, entendeu? E é isso. Mas se eu não tiver
isso e só cobrar dele, por exemplo, não vai sair. Ele é uma pessoa freela, né? Ele trabalha ali por hora. E se eu não tiver esse jogo de cintura ali, que eu faço de forma muito natural e autêntica, porque eu sou assim, né? E ajuda muito, é o que ajuda na conexão do time todo, assim. Porque a gente não tem reuniões todo o tempo, a gente não tem tempo para falar exatamente como tem que ser feita tal coisa, entendeu? Então a gente tem que jogar, assim, ter um jogo de cintura ali, para que eles se sintam parte do processo também, né? Parte da empresa, o impacto. Então, por exemplo, para esse time, eu trago, olha, gente, ó, a gente aumentou tanto em número de cliente. Às vezes ele não tá nem aí, ele é freela, mas ele se sente. Aí hoje um deles até falou comigo, nossa, tudo isso? Caramba. Eu falei, então, do que vocês estão entregando, né? É um pedacinho, né, do que eu tô fazendo. Então, é bem importante a gente ter esse olhar empático aí, né? Que como o pessoal comentou aqui, né? Independente de que tipo de time você toca, né? Sim. E você tocou num ponto bem sensível, né, Belinha? Porque tem empresas que têm ferramentas que vão te apoiar nas reuniões de one-on-one, nos feedbacks, nas reuniões de retro, com o time, com outras lideranças. Então, você tem algum suporte, né? E existem empresas que ainda não estão investindo nesse tipo de ferramenta. Então, o próprio líder precisa buscar as ferramentas que vão atender e dar apoio para ele a cuidar desses desafios no dia a dia, né? Exatamente. Mesmo essas pessoas, por exemplo, que hoje trabalham no meu time, né, com freelas, o tempo todo, gente, tá legal, tá divertido, sabe, fazer, tá desafiador essas features que eu tô passando, essas funcionalidades, porque eu tenho essa preocupação, né, eu quero que eles estejam bem, porque isso reflete diretamente no produto também, né. Eu sei quando um desenvolvedor tá meio P, assim, sabe? Para fazer aquela funcionalidade, custa a sair. O cheio de bug, vou testar, não tá funcionando, entendeu? Então, isso é uma estratégia ali de liderar mesmo, que eu aprendi, assim, um pouco instintivamente e um pouco com técnica também, né? Que vira instinto depois, né? A técnica, quando você vai fazendo ela, vira instinto, né? Vira hábito, né? E trazer o time para perto, né, Belinho? O lance é esse, né? Exatamente, tem que trazer, sempre. Aliás, isso é premissa para mim, assim, é até complexo, porque para mim é muito difícil separar, assim, Isabela profissional, aliás, acho que nem existem essas duas pessoas, né, uma só, e aí às vezes eu pego, tipo, muito, então eu falo demais da minha vida, começo a contar caso, um monte de coisa, eu falo, peraí, estamos numa reunião decidindo coisa, entendeu? Deixa eu focar aqui, sou head, vamos lá. Muito bom. E o que te apoiou, assim, nessa sua transição, né? Você falou de coragem, que exigiu muita coragem, que coragem era a palavra. Como que foi isso? Olha, Rê, eu sempre fui uma pessoa, igual eu comentei, observadora, né? Então, assim, eu tenho uma listinha de como eu gostaria de ser líder, né? Que exatamente sim, listinha mesmo, de tipo, quando eu for, eu quero fazer assim, assim, assado, e não quero fazer isso, isso e isso. Isso me ajudou um pouco, mas é claro que terapia também, eu acho que ajuda um pouco também. Eu passei esse ano todo num processo de terapia bem profundo, assim, de autoconhecimento, para tirar essa insegurança que eu tinha de... Eu sou uma pessoa que me posiciono bastante, mas eu sou bastante insegura no posicionamento, né? E aí o curso, né? Acho que o curso que veio, assim, caiu como um presente na minha vida, literalmente, o curso de vocês, né? Liderança com Ousadia, me fortaleceu de um jeito, assim, que eu não tenho de verdade como explicar. Claro que veio muito das ferramentas, do conteúdo, né? Mas veio muito do círculo ali que a gente criou, né? Poder falar com outros líderes também sobre as minhas angústias e o que eu estava passando foi demais. Então, assim, eu indico muito que procurem, se você está nesse momento, né, procure algo que vai te dar esse suporte. Que nem eu estava vendo hoje, assim, suporte para amamentação, quando você vira mãe. Você precisa de um suporte para quando você vira líder, entendeu? E não vai ser na sua empresa, não vai ser lá, porque lá até tem, né? Você tem ali uma troca ou outra com alguma pessoa, mas vai se expor num nível de vulnerabilidade, antes de você aprender exatamente a lidar com isso, pode te prejudicar muito dentro da empresa. E quando você está se tornando líder, não dá para você falar ali com o seu coordenador
parzinho que você se sente inseguro na posição que você tá. Você não pode falar com ele, porque senão ele vai te sabotar, entendeu? E aí você precisa procurar essa rede, e eu indico totalmente aí para vocês que estão nos vendo aí, sem ser xabá, né? Não era o propósito, mas de verdade me ajudou bastante, assim. Acho que eu tive muita sorte da turma que a gente teve também, e transformou o meu olhar, assim. Me deu muita segurança, né? De seguir e de apostar nisso, né? Que legal. Não, o curso realmente, ele aborda a liderança de uma forma diferente, né? E aí que a gente fala que é a liderança ousada, né? E falando em termos de ferramenta, assim, qual foi o conteúdo que mais assim te conectou, a ferramenta que você falou, nossa, essa ferramenta fez toda a diferença? Olha, eu já tinha passado por alguns processos, assim, de autoconhecimento, já fiz, expondo a minha vida no Instagram aqui, né? Mas fiz mapa astral, faço terapia, sou da linha da yoga, me entendo aqui, tô tentando me entender. Mas as forças de caráter e virtudes vieram pra mim como uma luva, assim, tipo... tanto que a minha maior força é liderança. Eu já sabia, mas eu não sabia que tinha isso no papel, entendeu? Tinha uma técnica para eu descobrir isso. E a minha menor é o humor. E eu, assim, eu fiquei desesperada, né? Que eu falei, gente, eu devo ser pessoa... Porque, assim, quando você fala que sua força pior é humor, né? Eu falei, a sua menor é... Eu sou a pessoa mais mal-humorada. Imagina uma líder mal-humorada. Não dá. Não dá pra você ser uma líder mal-humorada. Então, eu não estava nem preocupada em desenvolver a minha liderança, entendeu? Eu estava preocupada em desenvolver meu bom humor ali. Mas, no fim, depois eu entendi tudo, enfim. E eu acho que essa ferramenta que trouxe para mim, assim, mais segurança. Porque, sabe ler que você tem uma força que é liderança? Aí você fala, nossa... Pera lá, é que nem, tipo, você saber que você é virginiano, por isso que você gosta dos potes organizados, entendeu? Então, na hora que eu li aquilo, eu falei, é pra mim. Fechou, tô lá, tô dentro. Vou me desenvolver nisso, quero fazer isso acontecer, entendeu? Então, acho que essa ferramenta, né, que vocês trouxeram com um carinho tão grande, assim, foi muito importante pra mim, assim. E tem a ver com autoconhecimento, né, com certeza. Uma coisa que a gente batalha bastante no curso, e aí você me conta se mudou sua ótica, é que normalmente a gente sempre olha porque a gente não tem, né? Então, você fala, eu preciso desenvolver minha habilidade de, sei lá, vamos falar de liderança. Mas você tem outras habilidades incríveis, você tem uma habilidade de escuta maravilhosa, você tem uma comunicação incrível, mas você quer especificamente a parte estratégica de negociação. Enfim, a gente está sempre olhando para o que a gente não tem. Até naquele livro Descubra Seus Pontos Fortes, ele fala isso, né? Então, intensifica o que você sabe que é bom em você para você ter plena excelência, e busca melhorar nas coisas que vão ser boas para você desenvolver a sua função ou o que você quiser fazer, mas sem essa loucura, né? E todo mundo que faz o teste das forças de caráter, olha, né? Fala, beleza, a minha primeira, segunda, deixa eu ver a última, né? Então, para quem está acompanhando aqui e não sabe, todos nós possuímos 24 forças, todo ser humano possui 24 forças de caráter. E as 5 primeiras são as forças de assinatura. São aquelas, desculpa, que você coloca na mesa ali na hora de uma negociação, de uma tomada de decisão. E aí todo mundo faz isso. A primeira legal, deixa eu ver a última. Né? Deixa eu ver as 3 últimas. E aí fala, meu Deus, mas eu não tenho. Não, você tem muito. Só que tem um pouco menos. Neste momento da sua vida, você está usando num grau um pouco menor, né? E aí a ideia é a gente focar, tipo, o que a gente tem de melhor para a gente trabalhar dentro da nossa liderança, porque cada um tem uma impressão digital, e na liderança vai ser a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Isso que você trouxe, né? Todo mundo tem tudo e aí é equilíbrio, né? Daí, na pandemia, não dá para ser bem-humorado, entendeu? Por isso que saiu lá, humor, 2,25. Isso esclareceu aqui para mim agora. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Será que entrou pergunta aqui? Deixa eu ver. Tá. Pessoal chegando, que bom. O papo aqui tá quente, gente. Tá bom. O André colocou aqui, ó. As forças de caráter e de assinatura são demais. Saber sobre elas pode mudar a sua vida. E foi mesmo. Para mim também foi. Eu achei incrível, porque você
se vê no papel. É como se houvesse uma chancela científica de que você tem aquelas qualidades, aquelas forças. É muito legal, né? Sim. Teve um outro ponto que eu tô lembrando aqui agora, Rê, que eu acho legal de comentar, é a questão da diferença da liderança armada e a da liderança ousada, né? Isso para mim também foi uma confirmação muito grande, assim. É óbvio que hoje a gente já está aí num movimento muito mais open, né, de mindset dentro das empresas sobre o que é uma liderança, aquela que nem você falou, né? Eu era a carrascuda, não sei, a bruxa, a carrasca. E que não está funcionando mais, não vai funcionar mais com a geração que está vindo, com a minha geração, com a que está vindo, né? Então, foi muito legal de ver essas diferenças para ver, assim, realmente a mudança que teve, né? O que realmente era armado, né? O que era aquele feedback que parecia que você estava destruindo a vida da pessoa. E o que é o feedback que a gente dá hoje, que é o construtivo, né? Sem ser aquele tão direto, mas é direto, porém tem empatia, tem compaixão ali, você realmente é genuíno, você quer que a pessoa se transforme em uma pessoa melhor ali naquele sentido, né? Genuinidade nesse sentido. Então isso para mim também caiu assim como uma luva, porque tudo que eu falava assim, que eu não acreditava em que a liderança tinha que ser desde sempre, desde estagiária, veio nesse papum assim, sabe, nessa diferença. E aí eu falei, caramba, que bom. Me senti até, tipo, um pouco além do meu tempo, porque, sei lá, fui estagiária lá em 2010 e hoje a gente falando disso num curso de liderança, para mim, faz todo sentido, né? Os meus líderes anteriores não tiveram essa oportunidade, eles não fizeram esse curso, né? Eles não olharam para esse lado, né? Então, imagina a dificuldade que a gente não tem, né? Ou que as pessoas estão vivendo hoje ainda, né? Para com os seus líderes, né? Pega uma listinha de todos eles e manda o meu contato. Fala, você precisa falar com ela. Olha, eu te amei como líder, mas ó, você precisa fazer. Mas por isso que eu tô indicando aí para as minhas amigas todas que estão nessa transição aí, quem que tá procurando mesmo. Eu falo assim, é um mix de autoconhecimento, com terapia, com diversão, com coisa boa, entendeu? Tem de tudo. Legal. E Belinha, a Sam me perguntou aqui, você acha que seus liderados perceberam sua transformação? Olha, pergunta essa aí, Samantha. Ou mas pares. é o seguinte, não foi declarado, mas houve uma mudança de postura para comigo, né? Então, assim, ninguém não chegou e disse, nossa, Isabela, como você... Não, mas a postura deles comigo mudou, assim, bastante, sabe? Então, assim, é aquela coisa, né? Eu me senti um pouco mais respeitada porque eu mudei, né? Então, eu mudei a forma com que eu estava agindo perante esses meus pares ou esses meus times, né? E eles me viram de forma diferente, então, intrinsecamente ali houve mudança de comportamento comigo, né? Tanto assim, em pedir opinião, que não pedia antes, em considerar as coisas que eu estava falando e como não considerava antes, em transformar certas coisas dentro da empresa que precisavam de um olhar e agora não tem mais, entendeu? Então, assim, isso de maneira geral teve uma transformação e na vida pessoal também, eu digo assim, começaram a me ver de uma forma diferente, assim, tanto que, enfim, aconteceu muitas coisas na minha vida, transformei a minha vida nesse 1 ano e meio aí, muito por conta dessa postura diferenciada que eu tive também, né? E com uma autovalorização também um pouco maior, né? Então, acho que mudou bastante. Legal. Bom, para quem ficou curioso, né, para saber um pouquinho mais sobre a liderança armada, a liderança ousada, a gente criou um checklist para que você possa testar o seu tipo de liderança e aí saber se está mais armada, mais ousada. Então, o link está na bio, você pode baixar, é de graça para você fazer, tem um exercíciozinho também para você ir exercitando um pouquinho mais sobre essa liderança. A gente está quase chegando ao fim. Aqui o André comentou, deixa eu ver, perdi, tá aqui. Aprofundar sobre CNV foi maravilhoso. A diferença da observação e o que é o nosso pensamento. Mesmo sabendo disso, nos deixamos levar pelos nossos pensamentos às vezes. Verdade.
Obrigada. Nossa, muito, né? Se a gente... É a história do o que os meus olhos estão vendo e o que os meus ouvidos estão escutando. Esse é o fato observável, né? Como que eu tiro isso, né? É bem... A questão da CNV, ela é bem complexa nesse sentido. E por isso que eu falo, né, que muitas vezes eu senti uma utopia ali e a dificuldade de treinar, de praticar a CNV, porque tinha muito disso, né? Como é que eu tiro esse olhar? Como é que eu só observo, né? Como que eu vejo o fato como ele é e não como eu estou vendo, né? E isso é um desafio, mas dá para poder treinar. Assim, eu falo que o melhor treino da vida é no relacionamento pessoal, com a sua família, com seu namorado, com seu marido, com sua esposa, com seu companheiro, treina com ele. E depois você joga isso para dentro da empresa, vai ver maravilhoso. É verdade, muito bom. Bom, vamos lá. Alguém mais? Perguntinhas? Queria pedir para você, Belinha, deixar tipo um conselho para os líderes. Olha eu aqui me sabotando, né? Tipo, quem sou eu para dar conselho para ele? Porque tem que ter. Mas assim, o que eu penso muito, né, é que eu me vendo agora nessa posição e o que eu acho que as pessoas esperam de mim é autenticidade, empatia e inspiração. O resultado maior do seu trabalho tem que vir quando alguém chega para você e fala: nossa, me inspirou isso que você disse, me inspirou isso que você fez, eu me senti acolhida pelo que o seu feedback, nossa, eu quero ser como você. Eu acho que esse não tem melhor reconhecimento, então acho que é isso, pratiquem a autenticidade, a empatia e a inspiração. Muito bom, a Júlia aqui elogiando a gente. Live maravilhosa, achei o conteúdo incrível. Júlia, obrigada. entra no Instagram dela, você vai amar. Eu já ia te indicar. E conta então agora um conselho para os times. Olha, para time, né, eu acho que a gente poder ser o máximo colaborativo possível, assim, se abram para a colaboração. A competição, ela até tá ali, né? Ela é saudável a certo momento. É mais legal quando a gente colabora, todo mundo cresce junto, né? E aí eu acho que tem uma coisa que faça o melhor que vocês podem naquele momento, né? Acho que nada melhor do que a gente dar o que a gente pode também, né? Porque quando a gente extrapola um pouco isso, a gente acaba falhando muito. E isso traz muita frustração. Então faz o que você pode naquele momento, seja sincero ali com o seu líder, né? Conta pra ele a sua vida, fala pra ele que não tá legal hoje, que você não tá rendendo, entendeu? Então sejam sinceros, transparentes, acho que é isso. Muito legal. E o que é ousadia para você? Ou o que seria a liderança ousada para você? Olha, Regina, ousadia, inclusive, deixa eu ver aqui rapidinho para não estender muito. Cadê? Tá, minha cola aqui fugiu. Mas eu acho que é a última coisa dos meus valores lá, né? O que me surpreendeu também, porque eu me sinto uma pessoa ousada, né? Várias coisas que eu fiz e atitudes que eu tive na minha vida foram assim, né? Só que eu acho que no contexto mais de liderança, assim, eu acho que é a questão de você poder ser quem você é, sabe? A ousadia tá nisso. Você se conhece num nível que você é isso, entendeu? E aí você não deixa ninguém, mas absolutamente ninguém te questionar essa pessoa que você é. E isso faz com que você questione tudo ao seu redor também. Então, acho que a ousadia tá nisso, né? Se permita questionar, não se acostume com o que parece que tá bom, porque vai ter coisa melhor ali, né? E ter essa questão da gente ter liberdade para liderar, né? Acho que a ousadia vem muito disso. E se você só conquista a liberdade a partir do momento que você se conhece o seu limite da liberdade também. Então, eu acho que, resumindo, porém falando bastante, é isso. Muito bom. A gente falando como é importante ser autêntico. E hoje de manhã a gente discutiu, né, na live mais cedo com o Diógenes, falando sobre autenticidade. A gente foi treinado para deixar de ser autêntico e agora o mundo está pedindo para a gente ser autêntico. Então a gente precisa se oferecer oportunidades para fazer essa plasticidade no nosso cérebro, né? Como propõe aí a psicologia positiva, no sentido da gente oferecer novas oportunidades para que isso ao longo do tempo vire hábito e a gente
tem a liberdade de ser autêntico, né? De, putz, eu não tô bem hoje. E não adianta você ficar forçando a barra, porque você vai maltratar alguém, você vai perder o seu limite, você vai deixar de ser atento, alguma coisa vai passar. Compartilha. E muitas vezes as pessoas perguntam, isso é muito comum, as pessoas perguntarem, ah, beleza, eu vou ser autêntica, mas o meu chefe, o meu líder, né? Como que ele vai reconhecer isso? Nesse caso, o que a gente precisa é ajudar a nossa liderança. Aos poucos, e mostrando, né, dando um pouco de liberdade para que essa liderança possa reconhecer que aquilo é bom, que não é ruim. Né? Porque não é fácil. É uma cadeira muito difícil, é uma cadeira que se espere que todo mundo que está sentado nela acerte. E não tem como, né? Lembra, antes de ser líder, a gente é gente. É gente, né? exatamente. Então, é muito importante a gente exercer essa nossa autenticidade, né? E eu comentei exatamente isso essa semana com uma pessoa lá do time que tava com umas dificuldades com o líder, né? Aí, você já sabe quais são essas dificuldades? Ela falou, sim. Eu falei, então ajuda. Ajuda. Se você já sabe, pela sua mudança, ele vai mudar. A pessoa vai se transformar. É muito difícil a pessoa não se transformar pela sua atitude. Então, se para você tá demais isso, conta para ele que tá demais. Às vezes ele não tá percebendo que tá demais, né? E aí ajuda ele a ser o líder que você queria que ele fosse, né? Obviamente, a gente tá falando aqui numa questão de uma empresa que tem liberdade para isso, onde você não tem, é mais difícil. E aí você tem que buscar o seu lugar também ao sol, né? Que eu sempre falo, busca o seu lugar ao sol. Não é para você aí, não tá legal aí, não procura, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso também. E a gente precisa ajudar os nossos líderes também, né? Se a gente quer que eles mudem, a gente precisa mudar junto com eles também, né? E é uma coisa que a gente costuma falar bastante no curso, né? Que é liderar pelo exemplo. E necessariamente não é porque você que você é o liderado nessa relação que você não pode exercer a liderança pelo exemplo. Exatamente. E isso inspira demais, né, Belinha? Muito, muito mesmo, exatamente. Tipo, eu que estou aqui super inspirada com essa nossa conversa, estou muito feliz. Amei, Rê. Obrigada pelo convite. Com certeza expor um pouquinho da minha vida aqui, de todas as transformações que eu vivi, que eu estou vivendo ainda, preenche muito meu coração. Ter você e a Sam aí nesse processo comigo foi muito especial, é bastante importante mesmo. E é isso, me convida mais que eu gosto de falar. E eu sou bem-humorada que eu tô desenvolvendo esse meu lado, tá bom? A gente pode marcar um outro papo para falar sobre comunicação não violenta, né, como apoio à liderança, né? Tá ótimo, perfeito. Vai ser muito bom. Muito bom, Belinha. Bom, gente, é o seguinte, tem muita coisa rolando aqui no perfil, então tem o checklist da liderança ousada, o link tá na bio, é só baixar. Fica de olho porque vai rolar um webinar falando sobre liderança armada, ousada, falando sobre as vulnerabilidades, desafios dessa posição. E agora, nesse momento, né, de transição de novo para o modelo presencial ou híbrido, então a gente vai bater um papinho sobre isso. Esse webinar vai acontecer aí daqui uns dias, fica de olho, então segue a gente. E Bela, para as pessoas que querem saber um pouquinho mais de você, como que elas te acham? Gente, nessa loucura da minha vida, e já que eu tô liderando tudo, então eu faço outras coisas também. Eu cuido muito das crianças, porque eu acho que o nosso futuro tá ali nelas, né? Então eu tenho um trabalho que eu tenho desenvolvido ali com os pequenos, sobre educação socioemocional. E aí eu tô postando de vez em quando alguma coisinha ou outra no meu Instagram ali, para poder sensibilizar os pais e, enfim. Me sigam lá, é BelaRMF. E não tá indo o nome super assim, mas sou eu mesma inteira ali. E aí podem me seguir lá também. Muito obrigada pela companhia, foi ótimo. Obrigada aí pelos comentários, vi rostinhos muito queridos na minha vida. Obrigada mesmo, de verdade. Fiquei super feliz também de ver quanta gente nova, né, que tá chegando aqui no nosso perfil. Segue a gente, fiquem de olho aqui. Bom, se der tudo certo, se não der nada errado aqui com a live, então eu vou deixá-la gravada e eu queria convidar para vocês ousarem e fazerem um comentário lá com o hashtag Eu Lidero com Ousadia.
E a gente vai trazer aí uma série de lives com convidados interessantes para falar sobre as suas óticas em relação à liderança. E aí vamos junto, né, liderar esse movimento de mudar, transformar a liderança corporativa no Brasil. Combinado? Bela, foi um prazer. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Boa noite, bom feriado. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Valeu.